Tá gravando aí? Tá focado? Lá. Tá. Seguinte, considere essa função ao quadrado, tá? Qualquer que seja x diferente de 3. Então, primeira coisa que você conclui é que o domínio dessa função é os reais menos 3, tá? Os reais menos o conjunto formado pelo 3. Ou seja, o número 3 ele não pertence ao domínio dessa função. Não pertence. O 3 não pertence ao domínio dessa função. É os reais menos o 3. O 3 não pertence ao domínio dessa função. Mas você observa o seguinte, ó. Dado o epsilon maior do que zero, tem-se a seguinte coisa. Tem-se a seguinte implicação. X menos 3 em módulo maior do que zero, isto é, x diferente de 3, e menor do que 1 sobre a raiz quadrada de epsilon, implica x menos 3 ao quadrado maior do que zero, claro, que se o x menos 3 é maior do que zero, em módulo o seu quadrado é maior do que zero. Isso aqui é menor do que o quê? 1 sobre epsilon. Tá? Que implica o seguinte. O inverso do quadrado do módulo de x menos 3 é o quê? É maior do que epsilon. Psicologicamente, vai funcionar melhor para vocês assim. Dado C positivo, não está errado o que eu coloquei, não. Não está errado o que eu coloquei. Mas dado C positivo, se o x menos 3 é menor do que 1 sobre raiz quadrada de C, isso aqui é menor do que 1 sobre C e, portanto, isso é maior do que C. Ou seja, o valor f de x é maior do que C. O que essa implicação está me dizendo? Está me dizendo que eu posso fazer o valor f de x ficar tão grande quanto eu queira, que é dado C maior do que zero. Olha o que essa implicação está dizendo. Dado C positivo, se o x menos 3 em módulo é positivo, maior do que zero, e é menor do que o inverso da raiz quadrada de C, então o valor f de x, que é isso aqui, é maior do que C. Ou seja, eu posso fazer com que o valor f de x fique tão grande quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de 3. Diante desta implicação que eu demonstrei para vocês, me respondam. Tá? Me responda. O quanto o x deve estar próximo de 3? O quanto o x deve estar próximo de 3? Para que, por exemplo, o valor f de x seja maior do que 1 milhão. 1 milhão.
Me responda. Isso é a luz do que eu fiz aí. Isso é o quê? É o C. Tem que estar próximo de 1 milhão deles. Para que f de x seja maior do que 1 milhão, o x deve estar a uma distância de 3 menor do que quanto? 1 sobre... que dá 1 sobre 1000. Eu garanto. Se o x está a uma distância de 3 inferior a 1 milionésimo, a 1 milésimo, o valor f de x com certeza vai ser maior do que 1 milhão. Como eu disse, eu posso fazer isso tão grande quanto eu queira. Por exemplo, se eu quiser que isso seja, que o f de x seja... Se eu quiser que o f de x seja maior do que 2 elevado a 300. 2 elevado a 300 é grande, é? É. Eu posso fazer com que f de x seja maior do que 2 elevado a 300. Basta para isso fazer o x próximo de 3, de modo que isso aqui seja positivo, isso aqui seja menor do que quanto? 1 sobre... raiz quadrada de 2 elevado a... que dá quanto? 2 elevado a 150. Se o x estiver a uma distância de 3 inferior a 1 sobre... ao inverso de 2 elevado a 150, com certeza o valor f de x vai ser maior do que 2 elevado a 300. Ou seja, essa implicação está dizendo isso. Qualquer que seja o valor aqui, eu consigo essa majoração aqui que garante a implicação. Em outras palavras, eu posso fazer o valor f de x ficar tão grande quanto eu queira. Bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de 3. Tá? Por exemplo, se eu quero que o f de x seja maior do que c positivo, basta fazer o x a uma distância de 3 inferior a 1 sobre a raiz quadrada de c. Entender a força daquilo lá, e essa implicação está dizendo que eu posso fazer o valor f de x ficar tão grande quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de 3. Isso é a essência do limite infinito. Vocês até agora trataram com o limite finito, ou seja, a resposta do limite é um número real, mas tem um limite infinito, que eu vou dar a definição aqui, não sei nem porque é que eu vou dar, vocês não dão bola para ela, mas vou fazer minha função aqui. Tá certo? Definição, tá? Vocês entendam. Os que não gostarem, não quiserem entender, de noite ela vem puxar a perna de vocês, se vocês estiverem dormindo. Então, sejam f uma função e p o número real, para o qual eu posso me aproximar dentro do domínio da função. Ou seja, o p é um ponto de acumulação do domínio, tá? Não vou ficar dizendo isso, porque falou limite no ponto, esse ponto está implícito que tem que ser ponto de acumulação. Dizemos que mais infinito, ó, é limite, e mais infinito, por favor, mais infinito não é número, tá? Dizemos que mais infinito é limite de f de x com x tendendo a p quando para cada c positivo existe, tá certo? Existe delta maior do que zero
tal que vale a seguinte implicação. X no domínio de F e x menos P menor do que delta, maior do que zero, isso é suficiente para que o valor f de x seja maior do que c. Em outras palavras, mais infinito é o limite de f de x com x tendendo a p quando eu puder fazer o valor f de x ficar tão grande quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo, e próximo não é igual, suficiente próximo de p. Ou seja, o que é que diz essa implicação? A implicação diz que isso acontece, porque dado ser positivo, quem é meu delta, à luz dessa definição, que vai tornar a implicação verdadeira para essa função, para o p igual a 3? 1 sobre raiz de c. Tá? Então daí você tem, daí outra coisa. Se o limite é mais infinito, o limite não pode ser um número real. Porque se o limite for um número real, tá, eu não posso ter o limite sendo um número real e também sendo mais infinito. Porque se o limite é um número real, a função é limitada numa vizinhança de um ponto. Se ela é limitada numa vizinhança de um ponto, numa vizinhança de um ponto eu não posso fazer o valor ficar tão grande quanto eu queira. Tá? Então, neste caso, nós escrevemos o seguinte. Neste caso, a notação. Vamos logo para a notação, que é o que importa. Neste caso, escrevemos o seguinte. Mais infinito é o limite de f de x com x tendendo a p. Isso que eu defini aqui para vocês é o limite infinito. Ou seja, a resposta do limite é infinito. Portanto, você tem o meu exemplo, já começa com o meu exemplo. Qual é o limite com x tendendo a 2 de 1 sobre x menos 2 ao quadrado? Como é que eu escrevo isso aqui que está acontecendo? Como é que eu escrevo? Eu escrevo isso aqui, dizendo isso aqui é quanto? Mais infinito. X menos x tendendo a 3, lá é x tendendo a 3. Mas está certo, não está errado não. Limite com x tendendo a 3 de 1 sobre x menos 3 ao quadrado, quanto é? Mais infinito. Olha, o que está acontecendo com o denominador aqui? Cada vez menor. Está tendendo a zero, e está tendendo mesmo, está tendendo a zero, ó. Está tendendo a zero, que nunca é zero, está tendendo a zero e está tendendo a zero por valores maiores do que zero. Isso aqui quer dizer que está tendendo a zero por valores maiores do que zero. Aí o que acontece com a fração? Estoura, vai crescendo, cresce, fica tão grande quanto você queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de 3, é o que está dizendo ali. E como é que você expressa isso matematicamente? Desse jeito. Tá? Diga. Dá para fazer isso com menos infinito? Dá, porque o limite também, assim como tem a definição, dizemos que mais infinito é o limite, você tem a definição assim, dizemos que o limite é menos infinito, com x tendendo a p, quando para cada constante c negativa, existe delta maior do que zero, tal que isso aqui acontece, então o f de x é menor do que c. Em outras palavras, menos infinito é o limite de f de x com x tendendo a p, quando eu puder fazer o valor f de x ficar tão grande negativamente quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de p. Você já vê que é o seguinte, ó, você já vê daqui, você tem que ver, é o seguinte, o que é que você acha que é o limite, tá? O limite de 1
sobre x menos p elevado a n, quando x tende a p. Isso aqui é mais infinito, guardem logo, ó, guardem logo, é mais infinito, tá certo? Qualquer que seja o p real, qualquer que seja o n natural, não nulo, par, que tem que ser par para dar mais infinito. E eu ainda vou botar aqui uma constante C positiva. Vou botar o C aqui em cima. Que vale qualquer que seja o C positivo. Tá? C positivo. Para ser mais infinito, porque o x pode tender pela direita e pela esquerda. Se o n for par, com x tendendo a p pela direita e pela esquerda, x menos p elevado a n tende a zero por valores positivos. Já pensou na sua... Agora, se o n é ímpar, limite, me acompanha aí, garoto? Presta atenção no teu serviço. Limite com x tendendo a 5, ó, de 4 sobre x menos 5 a terceira. Vamos ver aqui, isso aqui. Eu vou botar uma interrogação. Porque no caso do n ímpar, aí eu vou para os limites laterais. Tá? Laterais. Aí eu vou aqui, ó. Como é que fica? Vamos destacar de preto. O que é que você acha que é o limite com x tendendo a 5 pela direita? Vamos começar pela esquerda logo. X tendendo a 5 pela esquerda. De 4 sobre... Sai daí, mosquito. 4 sobre... Sai, desgraça. Tá. 4 sobre x menos 5 a terceira. Qual é o limite do denominador? Tende a zero, e tende mesmo. Só que se o x tende a 5 por valores menores do que 5, x menos 5 tende a zero por valores negativos. A terceira potência tende a zero por valores negativos. De forma que a fração vai para onde? Ela vai crescer, mas ela cresce negativamente. Ou seja, esse limite dá quanto? Você quer que eu demonstre por epsilon, por C e delta? Não precisa não, né? Vocês entenderam? Diga, meu filho. Aí é o que está o negócio aqui. Qualquer que seja C positivo. Se o C for negativo, o limite dá quanto? Quanto é que dá o limite? Ah, o limite vai dar quanto? Vai dar menos infinito se o C for negativo. Se o C for negativo. É, porque aqui vai ficar uma expressão negativa, tá? Entendido? Agora aqui, ó, quem é o limite com x tendendo a 5 pela direita, de 4, mesma expressão. X menos 5 a terceira. Aí, ó, isso aqui tende a zero por valores negativos, né? Ó, vamos ver, ó. Eu não botei, né? Isso aqui tende a zero por valores negativos. E aqui? Tende a zero por valores positivos. Então, o limite dá quanto? Mais infinito. Então, você tem isso. E como... Aí, a mesma coisa lá no limite finito. Como os limites laterais são distintos, não existe o limite. Que tem essa definição. Se olhar nas notas, está tudo dissecado lá. Inclusive eu coloco várias situações, a aula está grande, está com 19 páginas. Inclusive você tem umas proposições lá, que são várias proposições, são várias linhas de conclusão. Não é para você memorizar não, viu? Não tente memorizar aqui não, é muita coisa. É para você olhar as possibilidades, ver a resposta, analisar, pensar e dizer, rapaz, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas faça pelo menos isso, tá? Tá? E esse aqui dá mais infinito. Logo, qual é a conclusão, hein? Não
não existe o quê? Limite com x tendendo a 5 de 4 sobre x menos 5a ao cubo. Tá? Não existe. E qual é a... Aí vamos... Diga, meu filho. Dá uma parada aí. Obrigado.